Olá, por aqui Joel, quero conversar com vocês hoje sobre a certeza da salvação. Salmos 3, versículo 8, diz que do Senhor é a salvação. E João 3,16 diz que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, que tenha salvação. Todo aquele que nele crê. Então, se a salvação pertence ao Senhor, e se o Senhor Deus, nos enviou seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê obtenha a salvação, eu posso ter certeza da salvação desde agora. Eu não preciso esperar o tempo final, eu não preciso esperar estar na presença do Senhor um dia, na eternidade, para saber se serei salvo ou não. E eu quero ver com vocês alguns versículos que irão retratar um pouquinho sobre isso. Bom, em Atos 16:30, o carcereiro tentou se matar porque achou que o Silas e o Paulo haviam fugido. Leiam esse texto, é um texto bastante interessante. E nessa conversa, nesse diálogo ali, quando Paulo diz para ele não fazer nenhum mal contra ele, porque eles estavam ali, ele diz: Senhores, o que eu farei para que seja salvo? E no versículo 31 do capítulo 16 de Atos, o Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então aqui Paulo trouxe uma palavra que continha promessa de salvação a ele e à casa dele, se ele cresce naquele que é o Deus do Paulo, aquele que é o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a vida para nos salvar. E em Romanos 1,16 vai estar escrito que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, de novo, crê. A base é fé. Eu preciso crer no Senhor para que eu possa obter a salvação. Eu preciso crer na obra redentora, eu preciso crer no Deus que fez essa obra redentora, eu preciso crer em Jesus Cristo, tomar a decisão de viver nele, entregar a minha vida a ele, e viver nessa fé de que eu tomei essa decisão, crendo que Ele é Deus que cumpre promessas. Bom, se eu creio que Ele é Deus, se eu creio que Ele cumpre promessa, e a promessa dele é que quem crê no Filho, quem crê na obra redentora na cruz, quem crê no Senhor Jesus, tem a salvação, então eu preciso crer que eu obtenho a salvação, que eu posso ter certeza dessa salvação desde já. Eu não preciso esperar para que num tempo oportuno, na eternidade, eu venha a descobrir se eu estarei salvo na eternidade com Deus ou na perdição. Então, eu preciso ter essa certeza. E eu gostaria de passar justamente isso para vocês nesse momento, ou nesse pequeno estudo bíblico, relato bíblico, de que nós podemos ter certeza da nossa salvação desde já, e essa é uma certeza que o cristão precisa viver, o cristão precisa ter. Ele precisa estar certo disso em seu coração. A certeza da salvação não se alicerça nos nossos sentimentos, não se alicerça na nossa inteligência ou na nossa força pessoal, ela não se concretiza nisso, mas é exclusivamente na fidelidade de Deus, na sua promessa. Então a salvação ela não está ligada às circunstâncias. Tristeza não simboliza falta de salvação. O Salmo 51:12 é um salmo também que eu sugiro que leiam, quem não conhece, leiam esse salmo. O Davi, num momento de aflição e de dificuldade por erro que cometeu, ele produziu esse salmo, e ele vai dizer nesse salmo: restitui-me a alegria da tua salvação. Então ele está dizendo ao Senhor: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Ele não está dizendo: Senhor, restitui-me a salvação, mas a alegria da salvação. Ele vivia um tempo de tristeza, de aflição e de dor, mas ele tinha certeza da sua salvação, e ele está dizendo: me dá essa alegria novamente. Então, a base disso é que ele está buscando no Senhor, olhando para o Senhor e sabendo que ele pode se alegrar no Senhor, porque a promessa de Deus se cumpre e porque ele tem a salvação. E isso é importante, nós precisamos olhar para isso. De repente eu passo por um momento de dificuldade, de dor, de tristeza, e penso: Deus se esqueceu de mim, eu não tenho mais certeza de nada, eu não sei mais o que vai ser no futuro. Não, olha para a promessa. Deus prometeu, a salvação pertence ao Senhor, em Jesus Cristo eu tenho a salvação. Se eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, eu tenho a salvação e eu vou viver na eternidade com Ele. Eu preciso viver nessa certeza e nessa alegria. Alegria da salvação que o Senhor nos dá e nos põe no coração, mesmo que as dificuldades e circunstâncias sejam tremendamente complicadas, mesmo que por muitos dias a tristeza queira se abater sobre nós, nós precisamos entender que temos um Deus que é maravilhoso e que deu a vida para que pudéssemos estar na eternidade com Ele, vivendo na eternidade, na sua glória, usufruindo de todas as benesses que Ele tem preparado ali para a gente, para aqueles que são seus, para aqueles que dedicam a sua vida a Ele, que entregaram a sua vida a Ele. A salvação, ela traz uma convicção para o testemunho. Então, Romanos 10:10 vai trazer isso.
Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. Há uma convicção, eu preciso convicto dizer eu sou salvo em Jesus Cristo. Eu preciso declarar isso. Você declare isso, eu sou salvo em Jesus Cristo. Se você tomou a decisão de viver em Cristo, declare, eu sou salvo em Jesus Cristo, porque eu preciso declarar aquilo que o Senhor fez por mim, eu preciso declarar aquilo que o Senhor tem feito por mim. Eu preciso declarar isso, não só para que outros ouçam, mas para que eu mesmo ouça o que eu estou dizendo. E também para que nas regiões celestiais o inimigo também ouça tudo aquilo que eu tenho a testemunhar sobre a ação de Deus em minha vida. Eu sou salvo em Jesus Cristo, eu pertenço ao Senhor e a minha vida está em suas mãos, estarei na eternidade com Ele. Essa certeza, essa convicção para testemunho, a salvação em Jesus Cristo, na salvação em Jesus Cristo eu preciso viver, eu preciso fazer. Não fique amedrontado, não fique preocupado se alguém vai te chamar de prepotente ou arrogante porque está dizendo que tem salvação. Não, é promessa, eu creio no meu Senhor, Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nenhuma das promessas do Senhor foi quebrada, todas Ele cumpriu e a Bíblia é prova disso. E também assim Ele vai cumprir em minha vida. E eu preciso testemunhar disso. Certeza de salvação, certeza de salvação. Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Já é um versículo que vai trazer essa certeza. Vai dizendo lá, quem crê e for batizado será salvo. Isso é palavra do próprio Jesus no Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. A sequência do versículo diz, porém, aquele que não crê já está condenado. Então, de novo, a minha crença, a minha certeza naquilo que o Senhor disse, Ele vai cumprir. Quem crê e for batizado será salvo. Certeza de salvação em Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. João 5,24, o próprio Jesus também diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, aquele que crê já tem a vida eterna. E um versículo que muito me falou ao coração desde quando eu cheguei à fé em Jesus Cristo. Ele está em 1 João 5,12. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Em 1 João capítulo 5, versículo 12. E o 13 vai dizer, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que creem no nome do Senhor Jesus. Então, quem tem Jesus Cristo no seu coração tem a vida eterna. Isso é fato. É palavra de Deus, é promessa. Não tem como contestar. E o próprio João vai dizer, o Espírito Santo vai falar aqui pela boca do João. Essas coisas são escritas para que eu saiba e não é para que eu sinta. Então, se eu estou feliz ou se eu estou triste no dia de hoje, isso não quer dizer que eu perdi a salvação. Eu preciso saber que em Jesus Cristo eu tenho a vida eterna. E essa vida, ela está me dada desde já, desde agora, e eu preciso testemunhar isso e proclamar isso com a minha boca e com toda a certeza e convicção do meu coração. Nós cristãos não vivemos na dúvida, entenda? Nós cristãos não vivemos na dúvida e com dúvida. Quem vive na dúvida e com dúvida sobre essas coisas não tem o Espírito de Deus. Nós cristãos vivemos na certeza das promessas do Senhor contidas na sua palavra. Que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, que essa palavra possa ter sido boa para a sua vida, que seja uma palavra de ânimo também, que traga convicção ao seu coração e que o Senhor possa estar pondo no teu coração a paz que excede todo o entendimento.